Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela, ó. Comigo aqui, ó. Os últimos acontecimentos. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, ok? Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 15 ao 17. Eu já encontrei aqui, nesse momento, quero ler com você, tá bom? Acompanha aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17, diz: E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todo pequeno, grande, rico e pobre, livre e servo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muito bem. Então o nosso tema de hoje está bem aqui na tela, ó, os últimos acontecimentos. Acabamos de ler Apocalipse capítulo 13, verso 15 a 17. Aqui no livro Testemunho para a Igreja, no volume 4, na página 592, está escrito assim, ó: pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. Amém? Então, amigo, a segunda vinda de Cristo está próxima. E o que é que falta acontecer de profecia? Tem algumas profecias que falta se cumprir. E uma delas é essa de Apocalipse capítulo 13, que a gente acabou de ler, tá bom? Eu quero mostrar um videozinho agora para você. Você talvez já tenha assistido esse vídeo, mas eu quero analisar ele com você mais uma vez, tá? Preste atenção aqui na tela. Olha só. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Presta atenção aqui agora. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e por fim 2023. Esse é um comercial do Banco Itaú. Esse comercial do Banco Itaú, ele é um comercial muito interessante, tá bom? Muito interessante. Ele fala do futuro, não é? E nós estamos caminhando para o futuro. E o futuro realmente é incerto, tá bom? Incerto para aqueles que não têm Jesus, mas para aqueles que têm Jesus o futuro é certo. É o céu, é a glória, é as mansões celestiais. Apocalipse capítulo 13 fala dos últimos acontecimentos, ou seja, as últimas profecias que precisam se cumprir. Nesse comercial do Banco Itaú, ele é bem claro quando ele diz Feliz 2018, e aí vai passando rapidamente 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. É bom que você observe que a mulher lá da propaganda vai cruzar as suas mãos então no ano 2020. O que isso quer nos ensinar? O que é que esse comercial quer passar para nós? Amigo, existe uma elite globalista que quer implantar a nova ordem mundial, tá bom? Um só sistema de governo, uma só religião, um só dia mundial de culto.
e uma moeda só, uma moeda única, a moeda virtual. E o Banco Itaú, claro, está aí também envolvido nesse sistema. E ele, então, aqui já está nos mostrando que a ideia dessa moeda única, tá bom, é ser implantada a partir do ano 2020, tá bom? No meu segundo vídeo lá dessa série que eu tenho aí, estude lá, veja lá, e você vai ver que eu falei para você que existe uma elite globalista que quer implantar desde o ano 2020, né, o seu sistema de governo. E a moeda única também vai estar envolvida aí. Então eu disse que a gente chama isso de decreto dominical, tá bom? A ideia é que a partir do ano 2020 isso se concretize, tá bom? E no ano 2023, como o comercial do Banco Itaú apresenta, a moeda única já esteja implantada em todo o mundo. Ok? Todo mundo já estará vivendo aí esse sistema único, tá bom? De uma só religião, de um só dia mundial de culto, de um só sistema de governo, de uma só moeda, ok? Então, até o ano 2023, a ideia é que isso fique implantado, tá? Então, significa que as profecias de Apocalipse capítulo 13, elas devem começar a se cumprir. Quem sabe, realmente, a partir aqui de 2020, ok? Muito bem. Mas eu quero avançar com você. Eu já disse que o nosso tema de hoje são os últimos acontecimentos. E eu quero que você olhe para aqui, ó. Aqui é o nosso hoje, tá bom? Hoje, o momento que a gente está vivendo agora. O ano que a gente está vivendo agora, pelo nosso calendário, é 2018. Como o próprio comercial do Banco Itaú nos desejou, feliz 2018. Mas como eu já ensinei para você que o nosso calendário está defasado em 4 anos. Já ensinei isso para você. Então nós estamos em 2018, mas biblicamente não é 2018. 2018 com os 4 anos defasados, mais 4 anos é 2022. Então nós estamos agora em março, tá bom? 2022 pelo calendário bíblico, tá bom? 2022. Pelo nosso calendário defasado em 4 anos é 2018. Olha só. O que vai acontecer daqui para frente? O que é que a gente está aguardando que aconteça daqui para frente? Bom, aqui está, 2020, tá bom? 2020, pelo nosso calendário. Apocalipse capítulo 13. A ideia é que essas profecias de Apocalipse capítulo 13 comecem então aqui a partir do ano 2020. Tá? 2020. Então, se ela realmente começar aqui a partir do ano 2020, então, a partir daqui, deve começar o decreto dominical. Deve sair o decreto dominical. Porque se querem implantar uma só moeda, uma só religião, um só dia mundial de culto, um só sistema de governo, a nova ordem mundial, isso envolve o decreto dominical. Tá bom? Então, essa é a ideia, queridos, que a partir do ano 2020, essas profecias de Apocalipse capítulo 13 comecem a se cumprir. Tá bom? A partir daí. Então vai começar o decreto dominical, a ideia é que se comece daí, tá bom? Você já sabe que nós estamos aí, biblicamente, em 2022. Mas pelo nosso calendário, 2018. Então no ano 2020, a ideia é que essa profecia aqui comece. Se ela realmente começar em 2020, o que é que vai acontecer à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Primeira coisa que acontece é perseguição. Perseguição à igreja, tá bom? Os membros da igreja serão perseguidos. Segundo evento, essa perseguição que vai vir aos membros da igreja adventista vai provocar uma sacudidura geral na igreja adventista. Por quê? Porque muitos membros não se prepararam para esta crise, não se prepararam então para os eventos finais. No livro Grande Conflito, Ellen White faz um comentário lá no capítulo O Último Convite Divino, que ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem se santificado pela obediência, vai abandonar a sua posição. Vai passar a ver as coisas como o mundo a vê e se tornará os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Ou seja, os membros da igreja que vão apostatar aqui, nessa sacudidura geral, é uma classe numerosa, se tornarão os piores inimigos dos fiéis que vão permanecer. Tá bom? Eles vão passar a ver as coisas como o mundo a vê. E como o mundo vai ver nesse período? O mundo vai ver que o domingo é o dia, como ele já tem seguido até agora, que o domingo é o dia do Senhor, então o mundo vai ver que esse dia deve ser implantado como lei, dia mundial de culto para todas as religiões, e os adventistas que apostatarem estarão pisando o sábado e passarão a guardar o domingo. E vão odiar os seus antigos irmãos fiéis guardadores do sábado.
e vão ser os perseguidores deles também. Então, amigo, essa sacudidura geral, ela vai peneirar a igreja adventista. Então, a igreja adventista será purificada nesse período, tá bom? Ellen White faz um comentário que a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles que Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado então para o evento seguinte, a chuva serúdia. Ok? Então, os fiéis receberão a chuva serúdia e, consequentemente, como resultado do derramamento da chuva serúdia, eles darão o alto clamor. Amém? O alto clamor. Tá? Sai dela, povo meu, no poder do Espírito Santo. E você, como adventista, já sabe o que isso vai provocar no mundo, né? Sai dela, povo meu. Milhares de pessoas se convertendo ao adventismo, a Cristo, né? A Cristo e ao seu povo fiel remanescente, se unindo ao seu povo fiel remanescente, tá bom? Então, a ideia é esta que eu estou passando para você. Que a partir do ano 2020, essas profecias comecem a se cumprir, tá bom? Vamos avançar então. Imagine a igreja agora, os fiéis, recebendo a chuva serúdia e dando o alto clamor, tá bom? Esse será o último convite divino, as pessoas se convertendo aos milhares, a igreja sendo perseguida, milhares sendo mortos, tá bom? Ok. Vamos avançar mais um pouquinho. Como consequência desses eventos que eu estou falando para você aqui, nós vamos cumprir o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. E você já sabe o que está escrito em Mateus 24, 14. Vamos repetir comigo de cor? E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a mensagem que nós vamos dar, o alto clamor, vai culminar com o encerramento do evangelho a todo mundo nesta geração, tá bom? Nesta geração. Então, se cumpre a pregação do evangelho, a gente encerra a pregação do evangelho, se cumpre mais uma outra profecia. Apocalipse 22, versículo 11. Lá diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Esse anúncio aqui é um anúncio que anuncia o fim do tempo da graça, ok? O fim do tempo da graça. Então, meu amigo, se realmente os eventos começarem aqui em 2020, quando chegarmos aqui no ano 2025, a porta da graça vai se fechar. Aí você pode olhar para mim e dizer: mas Cícero, você não disse que a porta da graça ia se fechar no outro vídeo em 2026? É verdade, desculpe. É verdade. Eu disse para você lá no outro vídeo que a porta da graça ia se fechar em 2026. Mas quando eu disse isso, eu ainda não tinha, Deus não tinha me revelado ainda aquela questão do calendário crescente, tá bom? E o calendário decrescente. Então eu estava trabalhando pela ideia do calendário decrescente, aí Cristo se batizando no ano 27, lembra? Aí Cristo morrendo no ano 31, entendeu? Aí aquela questão do ano 0 valendo como 1. Depois que eu estudei e que Deus me revelou, tá bom? O calendário crescente, então descobri que não existe nada de 0 valendo como 1, que não existe calendário decrescente, isso é ideia de homem, nós temos que seguir pela Bíblia. Então, biblicamente, já que o calendário está defasado em 4 anos, como você já sabe, tá bom? Quando chegarmos no ano 2025, é o ano que a porta da graça vai se fechar. Por quê? Porque o ano 2026 já será o ano da volta de Jesus. Você sabe que pelo calendário bíblico, pela Bíblia, Jesus volta em 2030. Como o nosso calendário está defasado em 4 anos, então 4 anos de abreviação para a volta de Jesus, tá bom? Esses 4 anos foi bom para mim, é bom para você, porque esses 4 anos serão de abreviação. A volta de Jesus, pelo nosso calendário, será abreviada em 4 anos. Então, olha só, 2025, fim do tempo da graça, tá bom? Cumprimento de Mateus capítulo 24, verso 15, e Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Essas profecias devem se cumprir aí. A partir daí, então, nós vamos entrar em um novo evento. Que novo evento? Esse aqui, mencionado em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida. Amém? Então, quando Daniel disse assim, nesse tempo, ele estava se referindo a esse tempo aqui, ó,
ao tempo do fim do tempo da graça. Ele disse que Miguel se levantaria. Miguel é Cristo. O nome Miguel significa quem é como Deus. E quem é como Deus é Cristo. E Cristo está onde? Cristo está lá no santuário celestial, no lugar santíssimo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Ele também está lá vivendo a fase do juízo investigativo, juízo pré-advento, tá bom? Então, ele está lá como advogado, como intercessor, como mediador, como salvador. Amém? É isso que ele está fazendo lá. Mas vai chegar o momento dele sair de lá. E o momento que ele vai sair de lá é esse aqui. No ano 2025, um ano antes da sua volta, porque a sua volta vai ser no ano 2026. 2026 com os 4 anos do nosso calendário defasado. 2030, no geral, 6030, tá bom? Ok? Então, aqui Cristo vai se levantar do lugar santíssimo, do santuário, e ele vai sair de lá. E quando ele sair, a porta da graça estará fechada, tá bom? E então começará esse tempo de angústia, tal como nunca houve. Esse aqui, ó, tempo de angústia, tal como nunca houve, mencionado em Daniel, capítulo 12, versículo 1, tá? Ok? Meu amigo, esta é a realidade. Nesse período também vai começar uma outra profecia, a profecia de Apocalipse, capítulo 16. As 7 últimas pragas, tá bom? Então, as pragas só podem ser derramadas quando Cristo sair do santuário, tá bom? Então, quando ele sair do santuário, não há mais intercessor, não há mais mediador. A humanidade já se dividiu em 2 classes, os que receberam o selo de Deus e os que receberam o selo da besta. Então, os que receberam o selo de Deus serão protegidos das pragas. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas para aqueles que não receberam o selo de Deus, mas receberam o sinal da besta, eles vão receber essas pragas aqui. As 7 pragas mencionadas em Apocalipse, capítulo 16, versículo de 1 ao 21. Ok? Muito bem. Olha só. O fim da graça acontece um ano antes. Um ano antes de quê? Um ano antes da volta de Jesus. Tá bom? E como é que eu sei que a porta da graça vai ficar fechada por um ano? Você vai ler esse texto aqui, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. Lá vai dizer que em um só dia sobrevirão as suas pragas. Tá bom? Em um só dia. Esse um só dia é profético, tá bom? Um dia em profecia equivale a um ano. Isso significa que durante o espaço de um ano, estas pragas mencionadas em Apocalipse capítulo 16, versos de 1 a 21, as 7 últimas pragas, estarão sendo derramadas nesse período. Muito bem, queridos. Olha só, que coisa interessante. Quando chegarmos na quinta praga, a quinta, e eu quero ler para você, juntamente com você, abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 16, tá? Eu quero ler a quinta praga com você. Apocalipse capítulo 16. Encontrou aí? Muito bem. Apocalipse capítulo 16, deixa só eu pegar o versículo aqui. Versículo 10 em diante. Vamos ler a partir do versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E o verso 11, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Muito bem, esses versículos nos ensinam que a quinta praga será trevas, escuridão sobre o trono da besta, tá bom? Quando a quinta praga for derramada sobre o trono da besta, haverá esse momento de trevas, de escuridão. Escuridão não apenas espiritual, porque nesse período eles estarão vivendo fome e sede da palavra de Deus. E não apenas fome e sede da palavra de Deus, uma fome e sede literal, tá bom? Porque o sol vai aquecer 7 vezes mais, o grão vai apodrecer debaixo do solo, e de acordo com Joel, o gado vai gemer, o povo vai sofrer, não vai ter alimento, vai ser uma crise global, uma crise mundial, tá bom? De seca e de fome nesse período. Para completar, além das chagas, dos rios, as fontes de águas e os mares transformados em sangue, morrer todos os peixes do mar e não tem alimento para eles, agora vem a escuridão, as trevas. Mas nesse momento vai acontecer algo interessante. Após a quinta praga e o período da quinta praga, Satanás vai fazer a sua personificação. Ele vai fazer a volta de Cristo em miniatura. Então ele vai aparecer aqui na terra como se fosse o Cristo glorificado, radiante de luz,
Entendeu? Não é em vão que a Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele vai fazer, então, nesse momento, a volta de Jesus em poder e glória em miniatura, tá bom? E ele vai desvanecer as trevas, vai curar as moléstias das pessoas, vai se unir com os governantes da cristandade e vai dizer que realmente ele mudou o sábado para o domingo, tá bom? E que as pragas estão caindo por causa desse grupinho de pessoas, tá bom? De adventistas, que não querem guardar o domingo, mas continuam insistindo em guardar o sábado. Então, nesse período, nessa união com os governantes da terra, eles vão decretar juntos um decreto. Não estou falando agora do decreto dominical, já é um outro decreto. É esse aqui, ó, o decreto de morte, tá bom? O decreto de morte. Queridos, isso já aconteceu e já aconteceu uma vez. Já aconteceu. Quando você lê o livro de Esther, lá no capítulo 3, versículos 7 a 14, você vai descobrir que lá no período de Esther, houve um decreto para exterminar todos os judeus, tá bom? No tempo de Amã, lá, tá bom? Então, houve livramento? Houve. A rainha Esther estava ali, Deus a usou, tá bom? E tudo deu certo para os judeus. Eles conseguiram escapar ilesos. Amém? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz algo interessante, tá bom? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Eu quero ler com você essa passagem, que é para a gente entender. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Tá bom? De modo que não há nada novo debaixo do sol. Então, o que foi, isso será. Tá bom? E o que se fez, se tornará a fazer. Ou seja, se houve lá esse decreto de morte, isso vai se repetir no futuro. Tá bom? E é justamente nesse período aqui, quando Satanás fizer a sua personificação, vai acontecer então que os governantes se reunirão e decretarão um decreto de morte para todos os guardadores do sábado nesse período. Eles devem ser exterminados. Será marcado o dia, a hora, o mês, o ano para que eles sejam exterminados. Esse período vai provocar a esse povo fiel de Deus, a esses remanescentes de Deus, uma angústia mencionada lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Uma angústia chamada angústia de Jacó, tá bom? Essa angústia de Jacó acontece aí nesse período. Eles vão clamar dia e noite por livramento, tá bom? E o livramento vai acontecer? Vai acontecer na hora certa. O povo de Deus estará aí nesse período sendo protegido pelos anjos de Deus. O seu pão lhe será dado, sua água será certa nesse período, amém? Mas lembre-se, só no momento certo e só na hora certa, tá bom? Ok? Muito bem, meus queridos, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, qual é o próximo evento na sequência? O próximo evento é esse aqui, ó. Esse aqui, a 7ª praga e o livramento, tá bom? Pela palavra de Deus. Quando você lê Apocalipse capítulo 16, o versículo 17, vai dizer que o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar. Houve vozes, relâmpagos e trovões. E uma voz do santuário vinda da banda do trono disse: feito está. Essa voz é a voz de Deus que vai abalar o céu e a terra, tá bom? E vai ocorrer um grande terremoto nesse período. Então, nesse período, essa voz de Deus é a voz também do livramento do povo de Deus. Quando Deus disser: feito está. A última praga, a 7ª, foi derramada, culmina com o final da ira de Deus, também vai culminar com o livramento do povo de Deus. Esse será o momento do livramento. Nesse momento acontecem algumas coisas interessantes, tá bom? Vai terminar a aflição para o povo de Deus, vai acontecer o terremoto com chuva de Saraiva, aí no verso 18 ao 21 de Apocalipse 16, e nesse momento vai se cumprir também Daniel capítulo 12, versículo 2. Haverá uma ressurreição de adventistas do 7º dia, e não apenas de adventistas do 7º dia, daqueles que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os assédios inimigos de sua verdade e povo, tá bom? Ok? Então, ao chegarmos no ano 2026, esse será o ano da volta de Jesus. Segunda vinda de Cristo, então, se dará aqui em 2026. Não em 2027. O calendário está defasado em 4 anos. Quando chegarmos em 2026, pelo calendário bíblico, será 2030. Você já sabe que Cristo foi batizado e tentado biblicamente com 30 anos, no geral 4.030. Mais 2.000 anos em cima, 6.030 no geral. Amém? Então, Cristo deve voltar, calendário bíblico 6.030.
tá bom? Pelo nosso calendário defasado em 4 anos, 2026. Esse será o ano da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Amém? Olha só. É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Mas não tenham medo. Amém, amados? Não precisa ter medo. Jesus vai voltar. Ele prometeu, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Amém? Então, queridos, nesse momento é necessário fazer um apelo para você. Você já sabe que Jesus vai voltar agora, biblicamente falando, calendário correto. 2026 da nossa era, no geral, 6.026. Você já sabe que será apenas 6.000 anos da história do pecado, tá bom? Então, amigo, eu não preciso ficar repetindo isso para você, tá bom? Agora, você precisa entender que essas profecias de Apocalipse capítulo 13 vai se cumprir. Essas profecias, esses últimos eventos que eu mencionei para você, que estão na palavra de Deus, vão se cumprir. E eu e você precisamos estar preparados para a breve volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar? Biblicamente, 2026. Não 2027. Por que não 2027? Porque aquele 0 como 1, como eu já expliquei, não é bíblico, não é verdade. Na verdade, o calendário bíblico é crescente, tá bom? Adão nasceu no 6º dia, 4.000 anos depois, Jesus nasce, o ano então era 4.006 dias, Jesus foi batizado com 30 anos, então 4.030, então no ano 2.000 anos aí em cima, 6.030, é o ano que Jesus volta pela Bíblia Sagrada, pelo calendário bíblico. Como o nosso calendário está defasado em 4 anos, então esses 4 anos serão de abreviação para nós. A volta de Jesus, então, pelo nosso calendário, 2026 da nossa era, no geral, 6.026. Maranata para você, que Deus lhe abençoe e até a próxima. Nos aguarde que tem novidade por aí, amém? Maranata.